Diário Oficial da União. Órgão: Ministério do Meio Ambiente / Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. Instrução Normativa número 13, de 23 de agosto de 2021. Regulamenta a obrigação de inscrição no Cadastro Técnico Federal de atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais e revoga os atos normativos consolidados, em atendimento ao Decreto número 10.139, de 28 de novembro de 2019. O presidente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, nomeado por decreto da Presidência da República de 9 de janeiro de 2019, este publicado no Diário Oficial da União, edição extra de 9 de janeiro de 2019, no uso das atribuições que lhe conferem o artigo 23, incisos V e 8ª, do anexo I do decreto número 8.973, de 24 de janeiro de 2017, estrutura regimental do IBAMA, publicado no DOU de 25 de janeiro de 2017, e o artigo 134, inciso 6º, do anexo I da portaria IBAMA número 2542, de 23 de outubro de 2020, publicada no DOU do dia subsequente, nos termos do caput e do inciso 2º do artigo 17 da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, e do inciso 2º do artigo 2º da Lei nº 7.735, de 22 de fevereiro de 1989, e considerando o contido no processo número 020001.007590/2012 e fim 69. Resolve. Capítulo I. Disposições preliminares. Objeto e âmbito de aplicação. Artigo 1º. Esta instrução normativa regulamenta a obrigação de inscrição no Cadastro Técnico Federal de atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais a que se refere o inciso 2º do artigo 17 da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981. Parágrafo único. A aplicação desta instrução normativa é complementada pelo Regulamento de Enquadramento de Pessoas Físicas e Jurídicas no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais. Capítulo 2º. Disposições gerais. Demissões. Artigo 2º. Para os efeitos desta instrução normativa, entende-se por e atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais, aquelas que estão relacionadas a, nas categorias 1 a 20 do anexo I, conforme artigo 17c e anexo 8º da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, e b, nas categorias 21 e 22 do anexo I, em razão de outros normativos federais ou de abrangência nacional, que determinem o controle e fiscalização ambiental de atividades. E comprovante de inscrição no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais, certidão emitida pelo sistema que demonstra a inscrição cadastral. Segunda, certificado de regularidade, certidão que atesta a conformidade dos dados da pessoa inscrita para com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do IBAMA, por meio dos sistemas vinculados ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais, salvo o impeditivo nos termos do anexo 2º. Terceira, Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais, o cadastro que identifica as pessoas físicas e jurídicas e sua localização, em razão das atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais por elas exercidas, nos termos do inciso I do artigo 2º e relacionadas no anexo I. Quarta, enquadramento de atividade, identificação de correspondência entre a atividade exercida pela pessoa física ou jurídica e as respectivas categorias e descrições de atividades sujeitas à inscrição no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais, nos termos do anexo I do Regulamento de Enquadramento de Pessoas Físicas e Jurídicas no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais. V. Categoria, grupamento que reúne uma série de descrições de atividades congêneres. Sexta, descrição, especificação de cada atividade potencialmente poluidora e utilizadora de recursos ambientais, agrupada por categoria, nos termos do anexo 8º da Lei nº 6.938, de 1981, e do anexo I. Sétima, estabelecimento, o local, privado ou público, dedicado ou não, móvel ou imóvel, próprio ou de terceiro, onde a pessoa exerce, em caráter temporário ou permanente, atividade potencialmente poluidora e utilizadora de recursos ambientais. Oitava, inscrição, ato de inscrever-se no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais decorrente de obrigação legal da pessoa física e jurídica que exerça atividade potencialmente poluidora e utilizadora de recursos ambientais. Nona, pessoa inscrita, pessoa física ou jurídica registrada no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais. X. Responsável legal, é o representante direto de pessoa jurídica, com legitimidade para representá-la. 11. Declarante, a pessoa que recebeu a atribuição, por parte do responsável legal, para preenchimento e operação do Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais, por vínculo contratual. 12. Preposto, a pessoa física ou jurídica, com mandato público ou privado, de representação de poderes da pessoa inscrita. 13. Usuário interno, servidor da Administração Pública Federal, Estadual, Distrital ou Municipal, usuário dos dados do Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais. 14. Usuário externo, administrado inscrito no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais. 15. Auditagem, procedimento que pode resultar na alteração de ofício de dados declarados, consistente na verificação de eventuais não conformidades de registros existentes no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais, a partir da comparação com bases de dados dos demais sistemas do IBAMA e de outras instituições públicas, ou mediante documentação e vistorias em loco. 16. Tipo de porte, qualificação da pessoa jurídica, quanto à analidade econômica da organização. 17. Regulamento de enquadramento de pessoas físicas e jurídicas no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais, o conjunto de regras para enquadramento de pessoas físicas e jurídicas no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais, estabelecido em norma específica. 18. Ficha técnica de enquadramento, o formulário eletrônico que contém as descrições para enquadramento de atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais.
19. Ações de controle e fiscalização ambiental aprovativas. O licenciamento, a autorização, a concessão, a permissão ou qualquer procedimento administrativo de órgão ambiental competente que resulte na emissão de ato aprovativo para exercício de atividades potencialmente poluidoras e de atividades utilizadoras de recursos ambientais. E 20. Alteração de dados cadastrais pela administração. Alteração motivada por auditagem ou em decorrência de requerimento da parte. Artigo 3º para a ANS de aplicação do artigo 17-P da Lei nº 6.938, de 1981, a Unidade Federativa poderá utilizar os serviços de sistema e dados do Cadastro Técnico Federal de atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais na constituição de respectivo cadastro técnico, estadual ou distrital, instituído por legislação específica, estadual ou distrital. Parágrafo único. A utilização de serviços do Cadastro Técnico Federal de atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais, a que se refere o caput, será objeto de acordo de cooperação técnica, assegurado o compartilhamento de dados e informações ambientais de interesse recíproco dos acordantes, nos termos das normas e procedimentos da Política de Segurança da Informação, Informática e Comunicações do IBAMA, POSIC. Competências. Artigo 4º compete ao IBAMA, por intermédio de seu presidente. E aprovar e editar os acordos de cooperação técnica referentes ao Cadastro Técnico Federal de atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais, com órgãos e entidades da administração pública federal, distrital e estadual. Segunda, propor, junto ao Ministério do Meio Ambiente, a criação de mecanismos, fóruns, câmaras técnicas e instâncias de harmonização técnico-normativa do Cadastro Técnico Federal de atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais, na implementação do artigo 3º e terceira, aprovar a criação, alteração e exclusão de categorias e descrições de atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais no Cadastro Técnico Federal de atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais, observando-se padrões e critérios tecnicamente definidos, visando a. Ao cumprimento de convenções e acordos internacionais recepcionados no ordenamento jurídico brasileiro e b. Ao cumprimento de normas das instituições de gestão e controle ambientais. Parágrafo único. Novas descrições que se referam a atividades sujeitas à taxa de controle e fiscalização ambiental e à entrega do relatório anual do parágrafo 1º do artigo 17-C da Lei nº 6.938, de 1981, serão vinculadas às respectivas categorias e descrições do anexo 8º da Lei nº 6.938, de 1981, nos termos do artigo 42 desta instrução normativa. Artigo 5º compete à Diretoria de Qualidade Ambiental e o gerenciamento do Cadastro Técnico Federal de atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais e segunda, aprovar os procedimentos decorrentes desta instrução normativa, como procedimentos operacionais padrões e orientações técnicas normativas. Parágrafo único. Na hipótese do artigo 4º, inciso 3º, o respectivo procedimento operacional padrão estabelecerá os procedimentos de adequação dos registros já constantes no Cadastro Técnico Federal de atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais, quando pertinente. Artigo 6º compete à Coordenação Geral de Gestão da Qualidade Ambiental disponibilizar os meios para a consecução das competências no âmbito da coordenação de avaliação e instrumentos de qualidade ambiental. Artigo 7º compete à Coordenação de Avaliação e Instrumentos de Qualidade Ambiental e promover a implementação dos acordos de cooperação técnica referentes ao Cadastro Técnico Federal de atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais, junto às unidades da Federação e às instituições federais. Segunda, propor revisões normativas referentes ao Cadastro Técnico Federal de atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais. Terceira, requerer, analisar o desenvolvimento e homologar artefatos de programação computacional referentes à estrutura e aos serviços prestados pelo Cadastro Técnico Federal de atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais. Quarta, analisar demandas e propor a criação, alteração e exclusão de atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais no sistema do Cadastro Técnico Federal de atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais, assegurada a integralidade das categorias e descrições do anexo 8º da Lei nº 6.938, de 1981. V. Emitir notas técnicas de uniformização de enquadramento de atividades. Sexta, propor os procedimentos administrativos relativos ao cadastramento de ofício, ao enquadramento de atividade potencialmente poluidora e de enquadramento de porte. Sétima, analisar as demandas técnico-normativas das superintendências e dos gestores dos serviços vinculados ao Cadastro Técnico Federal de atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais, de acordo com as competências previstas no regimento interno do IBAMA e oitava, controlar o acesso de servidores públicos responsáveis pelo registro, auditagem e consulta de atos cadastrais no Cadastro Técnico Federal de atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais, de acordo com as competências previstas no regimento interno do IBAMA e conforme procedimento aprovado pela Diretoria de Qualidade Ambiental. Parágrafo 1º. A consulta ao Cadastro Técnico Federal de atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais será disponibilizada ao órgão da administração interessado na habilitação dos seus servidores, mediante requerimento. Parágrafo 2º. Usuários internos da administração distrital ou estadual, no âmbito dos respectivos acordos de cooperação técnica, poderão realizar atos cadastrais da administração previstos no artigo 18, mediante requerimento aprovado pela Coordenação de Avaliação e Instrumentos de Qualidade Ambiental. Parágrafo 3º. Para a ANS de aplicação do parágrafo 1º, consideram-se interessados os destinatários do Decreto nº 7.746, de 5 de junho de 2012, agências reguladoras, conselhos de fiscalização de profissionais liberais e órgãos de arrecadação e de meio ambiente em qualquer nível da administração. Artigo 8º. Compete às superintendências, no âmbito de suas respectivas jurisdições, e acompanhar a execução de acordos de cooperação técnica referentes ao Cadastro Técnico Federal de atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais. Segunda, propor, no IBAMA, a criação de mecanismos, fóruns, câmaras técnicas e instâncias de harmonização técnico-normativa do Cadastro Técnico Federal de atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais. Terceira, executar normas e procedimentos de uniformização decorrentes desta instrução normativa e quarta, designar os servidores que comporão o núcleo de qualidade ambiental e os responsáveis por realizar atos cadastrais, nas unidades técnicas. Artigo 9º. Compete ao núcleo de qualidade ambiental, no âmbito das superintendências, e analisar, deferir ou indeferir requerimentos de usuários externos referentes ao Cadastro Técnico Federal de atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais, nos termos desta instrução normativa e de procedimentos aprovados pela Diretoria de Qualidade Ambiental.
Segunda, proceder ao registro dos atos cadastrais da administração, exceto a alteração dos dados de porte. Terceira, realizar auditagem, de ofício ou no interesse da pessoa inscrita, dos dados do Cadastro Técnico Federal de atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais. Quarta, comunicar a ocorrência de infrações administrativas fiscais ao setor competente para apuração. V. Comunicar a identificação de não conformidade de declaração de porte ao setor de arrecadação. Sexta, habilitar os servidores da Superintendência e demais unidades do IBAMA no Estado, como usuários internos do Cadastro Técnico Federal de atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais, conforme procedimentos aprovados pela Diretoria de Qualidade Ambiental. Sétima, emitir notificações administrativas concernentes às atividades de auditagem do Cadastro Técnico Federal de atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais. Oitava, fornecer suporte à divisão técnica nas ações de apuração de infração ambiental, em temas relacionados ao Cadastro Técnico Federal de atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais. Nona, emitir parecer técnico acerca dos temas relacionados ao Cadastro Técnico Federal de atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais. E X. Executar e monitorar as ações das superintendências no âmbito dos acordos de cooperação técnica com os órgãos estaduais de meio ambiente, conforme plano de trabalho pactuado e diretrizes da Diretoria de Qualidade Ambiental. Parágrafo 1º. Caberá ao Núcleo de Qualidade Ambiental e, supletivamente, à Coordenação de Avaliação e Instrumentos de Qualidade Ambiental, efetuar o cadastramento de ofício. Parágrafo 2º. Somente poderá se habilitar como usuário interno do Cadastro Técnico Federal de atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais o servidor que declarar, de forma expressa e sob as penas da lei, a inexistência de impeditivo legal advindo de habilitação anterior como usuário externo do Cadastro Técnico Federal de atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais, quanto às vedações da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e demais normas aplicáveis. Parágrafo 3º. Aplicar-se o parágrafo anterior aos servidores de outros entes públicos para os quais seja concedida a habilitação de usuário interno do Cadastro Técnico Federal de atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais. Capítulo 3º. Inscrição. Seção I. Obrigação de inscrição. Artigo 10. São obrigadas à inscrição no Cadastro Técnico Federal de atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais as pessoas físicas e jurídicas que se dediquem, isolada ou cumulativamente, a atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais, nos termos do artigo 2º, inciso I. Segunda, a extração, produção, transporte e comercialização de produtos potencialmente perigosos ao meio ambiente e terceira, a extração, produção, transporte e comercialização de produtos e subprodutos da fauna e flora. Parágrafo 1º. A inscrição no Cadastro Técnico Federal de atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais de pessoas físicas e jurídicas que exerçam as atividades mencionadas no caput é condição obrigatória para a prestação de serviços do IBAMA que dependam de declaração de atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais. Parágrafo 2º. A declaração, no Cadastro Técnico Federal de atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais, de atividades que sejam constantes do objeto social ou da inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, CNPJ, não desobriga a pessoa jurídica de declarar outras atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais que estejam relacionadas no anexo I e que sejam exercidas pelo estabelecimento. Artigo 11. Para inscrição e declaração de atividades no Cadastro Técnico Federal de atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais, as pessoas físicas e jurídicas observarão o tipo de pessoa por atividade, conforme anexo I. Parágrafo 1º. Para a atividade cujo exercício é restrito à pessoa jurídica no Cadastro Técnico Federal de atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais, é necessário o prévio atendimento ao disposto no artigo 967 da Lei nº 10.406, de janeiro de 2002, referente à obrigatoriedade de registro público de empresas mercantis. Parágrafo 2º. Não será declarada, por pessoa jurídica, a atividade que for de exercício exclusivo de pessoa física. Artigo 12. São obrigadas à inscrição no Cadastro Técnico Federal de atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais as pessoas físicas e jurídicas que exerçam atividades sujeitas a controle e fiscalização ambiental, conforme artigo 2º, inciso I, por meio de licença ambiental de instalação de empreendimento, ou equivalente. Segunda, licença ambiental de operação de empreendimento, ou equivalente. Terceira, licença ambiental para exercício de atividade, ou equivalente. Quarta, outras ações de controle e fiscalização ambiental aprovativas, nos termos do artigo 2º, 20, ou V. Ato administrativo de dispensa de aprovação ambiental, quando condicionado ao cumprimento de regras específicas previamente determinadas para o exercício da atividade ou funcionamento do empreendimento objeto da dispensa. Parágrafo 1º. Para a ANS de enquadramento no Cadastro Técnico Federal de atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais, as pessoas físicas e jurídicas obrigadas à inscrição deverão declarar as atividades objeto de aprovação, bem como outras atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais que forem autorizadas pelo órgão ambiental competente, em qualquer etapa do processo de licenciamento de empreendimento, inclusive em fase de licença prévia, ou segunda, estiverem previstas em condicionantes de ações de controle e fiscalização ambiental aprovativas. Parágrafo 2º. Nas hipóteses dos incisos I e 2º do caput, são obrigados à inscrição no Cadastro Técnico Federal de atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais o empreendedor titular da licença e eventual terceiro contratado para a execução de atividades relacionadas no anexo I. Artigo 13. Não se aplica a obrigatoriedade prevista no artigo 12, quando o órgão ambiental competente emitir dispensa de licenciamento ou autorização, com fundamento em normativa estabelecida pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA e por Conselho Estadual de Meio Ambiente. Segunda, o órgão ambiental competente controlar ou fiscalizar a atividade por força de legislação exclusivamente distrital, estadual ou municipal, e que não esteja relacionada no anexo I. Terceira, a pessoa jurídica for proprietária de unidade produtiva de indústria, comércio ou de prestação de serviços arrendada ou locada a terceiros, desde que não exerça quaisquer atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais relacionadas no anexo I, ou quarta, a pessoa jurídica for contratante de industrialização por encomenda, desde que todas as atividades relacionadas no anexo I sejam exercidas integralmente por terceiros. Artigo 14. Não é obrigado à inscrição no Cadastro Técnico Federal de atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais o consórcio de sociedades anônimas, a que se referem os arts.
278 e 279 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e alterações. Parágrafo único. Na hipótese do caput, são obrigados à inscrição no Cadastro Técnico Federal de atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais os estabelecimentos que, integrantes do contrato de consórcio, exerçam atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais relacionadas no anexo. E. Artigo 15. Não é obrigado à inscrição no Cadastro Técnico Federal de atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais o titular do serviço público, inclusive de saneamento básico, que delegue a outra entidade, pública ou privada, a prestação do serviço passível de licenciamento ambiental. Parágrafo único. Na hipótese do caput, obriga-se a inscrição à entidade delegada que exerça a atividade relacionada no anexo I. Artigo 16. Na hipótese de unidade auxiliar, nos termos da Resolução Compra nº 1, de 15 de fevereiro de 2008, não há obrigação de inscrição no Cadastro Técnico Federal de atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais desde que o estabelecimento não exerça quaisquer atividades relacionadas no anexo I, inclusive quando a unidade for I. Administrativa central, regional ou local. Segunda, centro de processamento de dados. Terceira, escritório de contatos da pessoa jurídica, ou. Quarta, ponto de exposição. Artigo 17. A incidência de hipótese de não obrigação de inscrição no Cadastro Técnico Federal de atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais, nos termos dos arts. 13 a 16, não exime a pessoa física ou jurídica da respectiva responsabilidade ambiental, inclusive na apuração de infração ambiental de que trata o artigo 70 da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1988, por ato comissivo ou omissivo. Seção 2ª. Atos cadastrais. Artigo 18. São atos cadastrais do Cadastro Técnico Federal de atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais. E. A inscrição. Segunda, a alteração, de ofício ou a pedido da pessoa inscrita, dos dados de identificação, de atividades declaradas e respectivas datas. E. Terceira, a alteração da situação cadastral da pessoa inscrita. Artigo 19. A inscrição no Cadastro Técnico Federal de atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais não desobriga a pessoa inscrita. E. Da inscrição no Cadastro Técnico Federal de Instrumentos de Defesa Ambiental, nos termos do artigo 17, inciso I, da Lei nº 6.938, de 1981. Segunda, da entrega de relatórios anuais, nos termos do artigo 17c, parágrafo 1º, da Lei nº 6.938, de 1981. Terceira, do cumprimento de obrigações tributárias, principais e acessórias, nos termos do artigo 17i, da Lei nº 6.938, de 1981. Quarta, da inscrição em outros cadastros, de declarações e relatórios previstos em legislação ambiental específica. E. V. Da obtenção de licenças, autorizações, concessões ou permissões ambientais, na forma da legislação ambiental vigente. Artigo 20. A inscrição no Cadastro Técnico Federal de atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais será realizada pela pessoa física ou jurídica por meio de formulário disponibilizado no sítio eletrônico do IBAMA na internet. Parágrafo 1º. Os dados declarados no Cadastro Técnico Federal de atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais são sujeitos à revisão pela administração, caso constatado seu erro material por meio de prova idônea. Parágrafo 2º. As áreas responsáveis pelo cadastro poderão exigir que os dados declarados sejam aferidos por meio de documentos que comprovem a verdade material acerca do exercício das atividades declaradas. Artigo 21. A cada pessoa inscrita corresponderá um número de inscrição no Cadastro Técnico Federal de atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais. Parágrafo único. Para as pessoas físicas e jurídicas passíveis de inscrição no Cadastro Técnico Federal de atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais e no Cadastro Técnico Federal de Instrumentos de Defesa Ambiental haverá apenas um número de inscrição. Artigo 22. São dados obrigatórios da inscrição no Cadastro Técnico Federal de atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais. E. Identificação da pessoa inscrita e do declarante, constando, no mínimo, de a. Cadastro de pessoas físicas, CPF, nome, endereço, data de nascimento e endereço de correio eletrônico da pessoa física. B. CPF e nome do responsável legal da pessoa jurídica. C. CNPJ, nome, endereço do estabelecimento e endereço de correio eletrônico da pessoa jurídica. Segunda, atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais exercidas. Terceira, data de início de atividades exercidas. E. Quarta, no caso de pessoa jurídica, coordenadas geográficas e declaração de porte. Parágrafo 1º. A omissão de qualquer dado obrigatório impede a conclusão do registro. Parágrafo 2º. Aplicam-se, no que couber, as disposições normativas da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil para o I. CPF. Segunda, cadastro de atividade econômica da pessoa física. E. Terceira, CNPJ. Artigo 23. A inscrição de pessoa jurídica no Cadastro Técnico Federal de atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais observará. E. Uma inscrição por CNPJ. Segunda, a inscrição prévia e regular do responsável legal e do declarante como pessoa física. Terceira, a inscrição individualizada do estabelecimento matriz e de cada estabelecimento leal, se houver, quando exercida a atividade constante do anexo e por ambos. E. Quarta, a declaração de todas as atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais exercidas, por inscrição, nos termos do anexo e do regulamento de enquadramento de pessoas físicas e jurídicas no Cadastro Técnico Federal de atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais. Artigo 24. A data de início da atividade exercida por pessoa jurídica é aquela a partir da qual a pessoa está habilitada para o exercício da atividade, sendo que prevalecerá a data mais recente que possa ser comprovada entre e. A data de inscrição de CNPJ na Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil. Segunda, a data de inscrição em Secretaria de Fazenda Distrital ou Estadual. Terceira, a data de arquivamento de contrato social em junta comercial ou de respectivas alterações. Quarta, a data de registro de outros atos constitutivos de empresa ou de respectivas alterações, na forma da legislação vigente, ou v. A data de emissão de licença, autorização, concessão ou permissão ambientais, observando-se o que dispõe o artigo 12. Parágrafo 1º. Aplicar-se o inciso 2º do caput, na hipótese de obrigatoriedade de inscrição da pessoa jurídica em Secretaria de Fazenda Distrital ou Estadual, na forma da legislação vigente.
Parágrafo 2º. Na hipótese do inciso 2º do caput, será considerada a inscrição estadual relacionada a atividades do Cadastro Técnico Federal de atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais se houver mais de uma inscrição em Secretaria de Fazenda Distrital ou Estadual. Artigo 25. A data de início de atividade exercida por pessoa física é aquela a partir da qual a pessoa está habilitada para o exercício da atividade, sendo que prevalecerá a data mais recente que possa ser comprovada entre e a data de inscrição no Cadastro de Atividade Econômica da Pessoa Física da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil. Segunda, a data de inscrição em Secretaria de Fazenda Distrital ou Estadual, ou terceira, a data de emissão de licença, autorização, concessão ou permissão ambientais, observando-se o que dispõe o artigo 12. Parágrafo 1º. Aplicam-se os incisos I e 2ª do caput, na hipótese de obrigatoriedade de inscrição da pessoa física no Cadastro de Atividade Econômica da Pessoa Física e em Fazenda Distrital ou Estadual, na forma da legislação vigente. Parágrafo 2º. Na hipótese do inciso I do caput, será considerada a inscrição federal relacionada a atividades do Cadastro Técnico Federal de atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais se houver mais de uma inscrição no Cadastro de Atividade Econômica da Pessoa Física. Parágrafo 3º. Na hipótese do inciso 2º do caput, será considerada a inscrição distrital ou estadual que seja relacionada a atividades do Cadastro Técnico Federal de atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais se houver mais de uma inscrição em Fazenda Distrital ou Estadual. Artigo 26. A data de término de atividade exercida por pessoa jurídica é aquela perda de habilitação para o exercício de atividades, sendo que prevalecerá a data mais antiga que possa ser comprovada entre e a data do arquivamento de estatuto social em junta comercial ou ato equivalente de dissolução ou sucessão de empresa na forma da legislação vigente. Segunda, a data da baixa de inscrição de CNPJ, conforme cota, certidão de baixa no CNPJ da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil. Terceira, a data de baixa de inscrição em Secretaria de Fazenda Distrital e Estadual ou a data de outra situação cadastral que represente impedimento legítimo de emissão de notas fiscal, ou quarta, outras datas, como a data de validade de licença, autorização, convencionais e consecutivas datas de revogação, suspensão ou cancelamento, se houver. B. A data de validade ou de revogação de autorização municipal de funcionamento. C. A data de validade ou de revogação de outras autorizações concedidas pelo poder público. D. A data de última nota fiscal emitida, ou e a data de término que tenha sido determinada por vistoria em loco. Artigo 27. A data de término de atividade exercida por pessoa física é aquela perda de habilitação para o exercício de atividades, sendo prevalecer a data mais antiga que possa ser comprovada entre e a data de óbito. Segunda, a data de baixa no Cadastro de Atividade Econômica da Pessoa Física da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil. Terceira, a data de baixa de inscrição em Secretaria de Fazenda Distrital ou Estadual ou a data de outra situação cadastral que represente impedimento legítimo de emissão de notas fiscal, ou quarta, outras datas, como a data de validade de licença, autorização, concessão ou permissão ambientais, bem como as respectivas datas de revogação, suspensão ou cancelamento, se houver. B. A data de validade ou revogação de outras autorizações concedidas pelo poder público. C. A data de validade, suspensão ou cancelamento de outras licenças concedidas pelo poder público, ou D. A data de última nota fiscal emitida. Parágrafo 1º. Nas hipóteses dos incisos 2º a 4 do caput, não será considerada válida a data de término de atividade, se houver comprovação contrária de que a atividade continua ou voltou a ser exercida. Parágrafo 2º. Na hipótese do inciso 2º do caput, será considerada a inscrição federal relacionada a atividades do Cadastro Técnico Federal de atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais se houver mais de uma inscrição no Cadastro de Atividade Econômica da Pessoa Física. Parágrafo 3º. Na hipótese do inciso 3º do caput, será considerada a inscrição distrital ou estadual relacionada a atividades do Cadastro Técnico Federal de atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais se houver mais de uma inscrição em Secretaria de Fazenda Distrital ou Estadual. Artigo 28. A pessoa inscrita responde, na forma da lei, pela veracidade e atualização das informações devidas. Parágrafo único. A indicação preposto para a prática de atos cadastrais no Cadastro Técnico Federal de atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais não exclui a responsabilidade originária da pessoa inscrita. Artigo 29. O IBAMA inscreverá de ofício, no Cadastro Técnico Federal de atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais, a pessoa física e jurídica que não proceda à devida inscrição, conforme procedimento a ser aprovado pela Diretoria de Qualidade Ambiental. Artigo 30. Para os atos cadastrais de ofício, o IBAMA poderá consultar outros bancos de dados sociais. Artigo 31. A pessoa inscrita poderá, a qualquer tempo, alterar os dados de sua inscrição no Cadastro Técnico Federal de atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais do que se refere. E alteração de nome, razão social, endereço e data de constituição da pessoa inscrita. Segunda, inclusão de atividades. Terceira, inclusão ou alteração de porte do ano corrente. Quarta, situação cadastral, inclusive com retificação de inscrição encerrada. V. Inserção de dados de término, exceto se dar retirada. Sexta, responsável legal e declarante em inscrição de pessoa jurídica. Parágrafo único. As alterações de responsável legal e de declarante em inscrições de pessoas jurídicas são realizadas exclusivamente pela pessoa inscrita. Artigo 32. A administração poderá alterar os dados cadastrais, no que se refere. E alteração de nome, razão social, endereço e data de constituição da pessoa inscrita. Segunda, inclusão, exclusão e retificação dos dados de atividades, incluindo as datas de início e de término. Terceira, inclusão, exclusão e retificação de dados de porte. E quarta, alteração da situação cadastral da pessoa inscrita. Parágrafo 1º. O requerimento de alteração de dados cadastrais será feito por meio de formulário próprio, disponível por meio do peticionamento eletrônico IBAMA, acompanhado necessariamente dos documentos comprobatórios, conforme o tipo de solicitação, sob pena de não conhecimento do pedido. Parágrafo 2º. As solicitações de alteração dos dados do Cadastro Técnico Federal de atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais, por meio de preposto, serão acompanhadas de procuração.